Fala, Zazá. Fala. Bom dia! Mais uma vez que está na presença do Senhor. Dia 22? Sim. 22 de fevereiro de 2024. Amém? Amém. Para começar o nosso estudo, nós primeiro vamos orar, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoa essa live que eu vou fazer. Que essas crianças participem. Eu abençoe a minha família, a minha escola, a minha comida, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, meu tio e muito mais. Então eu abençoe a minha palavra que eu vou fazer. Que esse Espírito Santo me aprenda, pratique, que me ensine muito mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Vai, Diego. Vamos ler o livro de Marcos qual capítulo? 8, Quantos versículos tem o capítulo 8? 38. Então vamos começar. Qual a versão da sua Bíblia? King James. Amém. Vai lá. Entendi nada. Ah, tá, pra parar de rir, tá bom. Vai. Mamãe. Parei, tô sério. Para aqui. Parei. Fica sorri. Sorri. Ué, você falou pra eu parar de Eu sorrir. só tava brincando. Ah, não, é. 8. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande, não tendo o que comer, chamou a seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão na multidão, porque você está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá um homem satisfazer estes homens com pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou e também ordenou-lhes para que colocassem diante deles. Então eles comeram e saciaram-se, viu? E tomaram 2 pedaços que sobraram de 7 cestos, viu? E os que haviam comido eram cerca de 4.000, e ele os despediu. E ele, entrando imediatamente no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E vindo os fariseus, começaram a questioná-lo, tentando-o, procurando um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que procura esta geração um sinal? Na verdade, eu vos digo que a esta geração não se dará nenhum sinal. Vai, querido. O que foi?
Não sei. Vai, filho. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães, e o barco não tinha consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo: Fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Isto é porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que argumentais por não terdes pão? Ainda não percebeis, nem compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E eles disseram-lhes: 12. Vai, filho. E quando parti entre os 7, entre os 4.000, Lê direito. entre os 4.000, né? Uhum. Quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E disseram-lhe: 7. Mas não, filho. E ele lhes disse: Como é que vocês não compreendem ainda? E ele chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um homem cego, e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tocou o homem cego pela mão, e o levou para fora da aldeia. E ele, cuspindo nos seus olhos, e impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores andando. Depois disso, ele colocou novamente suas mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima. E ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. E ele mandou o embora para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia. Isso. Nem entres da aldeia. Nem entres na aldeia, né, Romano? Uhum. Nem entres na aldeia. E nem nos digas a ninguém na aldeia. Uhum. E ele o mandou embora Vai ler para de novo. Filho, você já leu ele. Vai ler de novo, agora é o 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem disse aos homens quem eu sou? E eles responderam: João Batista.
Mas alguns dizem Elias, e outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. E ele falava essas palavras publicamente, e Pedro, tomando, começou a arrependê-lo. Mas ele, revirando-se e olhando para os seus discípulos, Acompanha com o dedinho. para os seus discípulos, né? Disse. Não. Para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa do Evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem um homem em ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Ou, que dará o homem em troca de sua alma? Vai, termina. Tá contando essa uma história da ressurreição? Tá contando essa história da ressurreição? Ele está contando aos discípulos a missão dele, dada pelo Pai. Ele está explicando. Portanto, qualquer entre esta geração adúltera. Você pulou muita coisa, lê direitinho. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se vergonha de mim e das minhas palavras, também, né? Também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Amém? Viu? E agora, mamãe? Salmo 73. Olha aqui, Salmo 73. 73, filho. 73. Pra frente, filha. Pra frente, 73. 73. Desculpa. 73. Ixi. 28. Vai, começa. Verdadeiramente, Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, e os meus passos quase escorregaram.
pois eu tive inveja dos tolos quando vi a prosperidade dos perversos. Pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Por isso o orgulho lhes cerca como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. Os seus olhos se destacam com gordura, e eles têm mais do que o coração poderia desejar. E estes, eles são corruptos e falam perversamente. No que diz respeito à opressão. E falam arrogantemente. Eles põem a sua boca contra os céus, e a sua língua caminha pela terra. Por isso o seu povo retorna para cá, e águas de um copo cheio são espremidas para eles. E eles dizem, como Deus sabe, e há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo, eles aumentam em riquezas. Realmente eu limpei no meu coração em vão e lavei as minhas mãos na inocência. Pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda a manhã. Se eu disser, eu falarei assim, eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isto, foi doloroso demais para mim, até que eu fui ao santuário de Deus. Então eu entendi o seu fim. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste na destruição. Como são tecidos para a desolação, como em um momento eles são completamente consumidos por terrores. Como é um sonho quando alguém acorda. Quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, quando tu acordares, tu desprezarás a imagem deles. Assim o meu coração ficou entristecido e eu fui picado em meus rins. Tão tolo eu fui, ignorante, eu fui como um animal diante de ti. Apesar disso, estou continuamente contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Tu me guiarás com teu conselho e depois me cederás para a glória. Quem
quem tenho eu no céu, a não ser a ti, não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração falham. 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 Mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Porquanto, eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Tu destruíste todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas é bom para mim aproximar-te de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. Amém? Amém. Gente, não vamos orar para encerrar, tá bom? Senhor, muito obrigada por esse dia. Abençoa essa live que eu fiz, que essas crianças e adultos participem. E também abençoa a minha família, a minha escola, a minha comida, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, meu time e muito mais. Em nome dos amém. Amém. Tchau, gente. Beijinhos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.